Graça e paz, povo de Deus. Eu sou o pastor Clarindo e o Senhor tem me dado muito da palavra dele. E eu quero te presentear, compartilhando com você aquilo que eu tenho compreendido das Escrituras Sagradas. Mas antes de aprendermos mais um pouco da palavra, vá lá no meu canal, inscreva-se lá. Sou o pastor Clarindo, o canal é Pastor Clarindo. Ative o sininho das notificações e dê o like lá, é importante. Vamos aprender? Eu tenho gastado algum tempo de estudos e aprendizado da palavra e o Senhor tem me dado bastante. E aquilo que o Senhor tem me dado eu quero compartilhar com você, eu quero presentear a tua vida. E nós começamos falando sobre o chamado de Deus para a vida de Abraão. Pois bem, Gênesis capítulo 12 é muito interessante que quando Abraão chega na terra prometida, ou seja, no lugar, no alvo, quando Abraão chega no lugar que Deus tinha determinado para ele, para espanto de Abraão, não é uma terra tão promissora como se esperava no coração dele. É óbvio isso, porque ele vai chegar e o versículo 10 do capítulo 12 vai dizer o seguinte: e havia fome naquela terra, e desceu Abraão ao Egito para peregrinar ali, porquanto a fome era grande na terra. Então nós compreendemos que a terra não era o que Abraão esperava, pelo fato dele ter deixado a terra e ir para outro lugar. E talvez você fale, mas havia fome naquela terra. Mas Deus disse que ali era o lugar. Se Deus disse para Abraão no caso aqui, que ali era a terra que Deus daria para ele, para a geração dele, Deus também supriria as necessidades de Abraão. Temos que compreender essa dinâmica de Deus. Pois bem, para espanto de Abraão, ele não encontra aquilo que o coração dele esperava. E aqui eu quero abrir um parênteses para você compreender algumas coisas de Deus. Nem sempre aquilo que Deus nos fala vem semelhante ao que o nosso coração espera. Observe, nem sempre aquilo que Deus nos prometeu, aquilo que Deus nos fala, vem de forma semelhante àquilo que o nosso coração desenhou. Não significa que não seja bom, não significa que não será uma bênção, porém nem sempre virá da forma que o seu coração desenhou, arquitetou. E isso pode trazer muitas frustrações. Pois bem, Abraão, ao chegar nessa terra e não encontrar o que esperava, a Bíblia vai dizer que ele vai se mover, vai continuar andando até chegar no Egito. E no Egito ele vai cometer um erro. Ele vai mentir e ele vai pedir à esposa dele que compartilhe daquela mentira com ele, ao ponto de que o rei do Egito, o faraó, vai tomar a esposa de Abraão para a esposa dele. Ou seja, olha que situação constrangedora que Abraão vai viver. Porém, em um determinado tempo, o faraó vai descobrir que Sara é uma mulher comprometida e vai devolver Sara a Abraão e fazer com que Abraão parta daquela terra. Meio que o faraó vai expulsar Abraão daquela terra. É necessário que Abraão seja expulso porque ali não é o lugar que Deus determinou para ele. Mais uma vez, Deus está forçando Abraão a se mover para o lugar do propósito. Compreenda, todas as vezes que nós saímos do lugar de Deus, saímos do propósito, Deus vai levantar pessoas para nos expulsar desse lugar. Por quê? Para que nós possamos voltar ao lugar do propósito de Deus. E a Bíblia vai dizer que quando Abraão volta para a terra de Canaã, mesmo diante de erros, mesmo diante dessa mentira, dessas circunstâncias difíceis, Deus prospera Abraão. E Deus prospera Abraão de uma forma interessante, que quando nós olhamos no fundo histórico, a forma de Abraão prosperar hoje não é aceita. Mas naquele tempo Deus não teve muito problema com isso. Abraão, ele era um comerciante de escravos, ele comprava e vendia pessoas. Se você observar o texto, você vai ver com clareza que Abraão era um comerciante de escravos, ele comprava e vendia pessoas. E com esse comércio de escravos, ele prosperou, ele cresceu, ele enriqueceu, e o sobrinho dele chamado Ló também enriqueceu. E a riqueza de ambos, os dois, elas se acumularam tanto, e quando eles voltam à terra de Canaã, há uma escassez tão grande que agora essa terra não é suficiente para suprir o patrimônio de Abraão e o patrimônio de Ló, e vai haver aqui uma divisão. E Abraão fala algo interessantíssimo, ele fala: Ló, vamos dividir.
E Abraão fala, se você for para a esquerda, eu vou para a direita, se você for para o norte, eu vou para o sul. Abraão está dizendo o seguinte, nós vamos andar em lados opostos a partir de agora. E a Bíblia nos diz que Ló, ele vai estender os seus olhos, levantar a sua cabeça e olhar, e ele vai ver as campinas verdejantes de Sodoma. E como Abraão deixou ele escolher, ele vai escolher as campinas verdejantes de Sodoma. Qual a diferença disso? O que isso implica? Ele olhou com os olhos naturais e viu aonde tinha pastos, e ele não preocupou se o gado de Abraão teria suprimento ou não. Ele pegou a melhor parte. Como Abraão tinha dado a sua palavra, Ló parte para as campinas verdejantes de Sodoma e Abraão parte para um outro lugar. E quando Abraão chega neste outro lugar, há um versículo interessantíssimo aqui, que é Gênesis 13, capítulo 13, e o versículo 14. Observe o que diz a palavra do Senhor. E disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele. Observe que a companhia de Ló para a vida de Abrão se tornou um problema. E quando esse problema saiu, esse problema chamado Ló, saiu da vida de Abrão, no vídeo anterior eu disse que esta palavra Ló é véu, e o véu impedia Abrão de ver da perspectiva de Deus. Então foi necessário que o próprio Abrão tirasse o véu. E através desse vídeo eu quero profetizar que todos os véus que tem nos seus olhos, que está impedindo você de ver da perspectiva de Deus, sejam rompidos, se caiam, para que a tua visão espiritual se abra e você veja da perspectiva que Deus enxerga, da perspectiva que Deus quer que você veja. Mas continuamos lendo o texto. Gênesis 13, versículo 14. E disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele, levanta agora os teus olhos, desde o lugar onde estás, para a banda do norte, e do sul, e do oriente, e do ocidente. Porque toda esta terra que vês, te hei de dar a ti, a tua semente, para sempre. Observe, Abrão está no mesmo lugar, no mesmo deserto. E o que tem diferente nisso agora? Primeiro, o véu foi removido. Primeira coisa, o véu foi removido. Agora Abraão pode enxergar em sua totalidade. Mas ainda assim, olhando com olhos naturais, Abraão enxergaria o quê? O deserto. Ele continuaria enxergando o deserto. Olhando de uma perspectiva natural, Abraão continuaria enxergando o deserto. Mas atentamos ao texto, e é o segredo, o poder, o código, a revelação está nos detalhes do texto. E aqui tem um detalhe importantíssimo. Levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde está. E observe a primeira direção que Deus vai mandar Abrão olhar. Para a banda do norte, para a banda do sul. Ou seja, a primeira direção que Deus manda Abrão olhar é o norte. E isso tem um significado muito importante, porque a Bíblia diz que Deus habita no norte. A palavra norte na Bíblia é lugar de escuridão. E a Bíblia também vai dizer que Deus habita em meio à escuridão. Deus é luz, mas ele habita em meio às trevas. Então a palavra norte significa lugar de escuridão. E Deus habita no norte, tá? Deus habita no norte. Você vai encontrar muitos versículos na Bíblia mostrando que Deus habita no norte. Então qual é o código aqui? Eu quero encerrar o vídeo te entregando este código aqui agora, que é poderoso, que muda toda e qualquer circunstância na tua vida. Qual o código aqui? Deus diz, Abraão, levanta os teus olhos agora e olha, desde a banda do norte. Deus está dizendo, Abraão, não olha para a terra, olha para mim. Depois que você olhar para mim, Abraão, você vai olhar para o sul. Agora você vai olhar para trás. Então Deus está falando, Abraão, olha para frente, olha para mim, olha para o norte. Olha para mim. Deus disse, Abraão, olha para mim. Quando Abraão olhou para Deus, agora ele está dizendo, agora olha para trás. Quando Abraão vai olhar para o sul, que fica atrás, ele vai ver agora o quê? O deserto. Porém, ele vai ver o deserto agora da perspectiva de Deus. Como Deus enxerga aquele deserto. E esse é o código. Em todos os desertos, em todas as circunstâncias, tire os olhos do natural. Eleve os seus olhos a Deus. E através da visão de Deus, você vai ver agora a sua história, a sua vida em uma outra perspectiva. Porque a Bíblia diz assim, ó, lá em Efésios capítulo 1, versículo 3, que Deus já te abençoou com todas as sortes de bênçãos nas regiões espirituais. Compartilhe esse vídeo e
Amanhã tem outro, nós dando continuidade à série O Chamado de Deus para Abraão. Deus te abençoe.